Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Venha estudar com quem mais aprova. Venha para o Sirius. O próximo aprovado pode ser você. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask. Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está no ar para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Um motociclista ficou preso às ferragens após bater em um carro e depois ser arremessado contra um poste no bairro Beira Rio, em Cataguases. Repare no jovem que pilota a moto azul. Ele tenta fazer uma ultrapassagem na Avenida Veríssimo Mendonça, no bairro Beira Rio, aparentemente em alta velocidade, quando o carro vira à esquerda das imagens. O motociclista bate na lateral do carro, perde o controle e é arremessado contra o poste. Logo, algumas pessoas vão ajudar o jovem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem de 18 anos estava confuso na hora do atendimento. Ele teve fratura na perna e também na boca, além de diversas escoriações pelo corpo. Em razão da gravidade do estado de saúde, ele foi transferido de Cataguases para Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros precisou usar uma tesoura no atendimento, já que o jovem ficou preso às ferragens da moto. O motorista do carro não ficou ferido. A perícia técnica não foi acionada porque os veículos já haviam sido retirados do local do acidente. Pois é, imagens impactantes desse acidente envolvendo esse motociclista no bairro Beira Rio, lá na cidade de Cataguases. As imagens exatamente do momento aí em que houve essa batida impactante. A gente sabe que todo acidente envolvendo moto, o estado de saúde de quem estava pilotando essa moto é considerado, na maioria das vezes, estado grave, né? O para-choque do corpo do motorista fica exposto o tempo inteiro. E aí tá aí a moto, logo depois dessa batida que aconteceu no bairro Beira Rio, em Cataguases, o tempo todo ali, viaturas do Corpo de Bombeiros, né? Todo mundo fazendo atendimento, alguns curiosos, populares que ficam ali no entorno para saber exatamente o que teria acontecido, para saber se o estado de saúde do motociclista ali estava em condição de ser levado ao hospital com urgência e emergência, enfim, todo mundo se mobilizando para atender esse motociclista o mais rápido possível depois dessa batida envolvendo essa moto e esse carro. E a gente continua falando sobre acidentes de trânsito, gente, porque morreu hoje pela manhã um motorista de 34 anos de idade que perdeu o controle da carreta em uma curva e acabou capotando na BR-116. Isso aconteceu ali pertinho da cidade de Leopoldina. A gente está acompanhando agora as imagens logo após o momento dessa batida, a carreta totalmente virada. O motorista estava indo de Além Paraíba para a cidade de Leopoldina. E de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, após capotar, o veículo ainda invadiu a contramão, saiu da pista e caiu em um barranco. No caminhão também tinha um jovem de apenas 21 anos de idade. Apesar do susto, segundo as informações aí da PRF, ele não ficou ferido, tá? A perícia técnica ela compareceu ao local do acidente para fazer os procedimentos, os trabalhos de praxe e as orientações a todos os motoristas que trafegam, principalmente em rodovias movimentadas como essa da BR-116, conseguiu visualizar um acidente, diminuir, né, a velocidade do seu veículo, se está logo à frente, se está logo atrás, né, acionar o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível pelo telefone 193, verificar aí, né, se tem alguém ferido, sinalizar a pista para que outros acidentes não ocorram. Essas são as ações que qualquer motorista que trafega aí pelas rodovias pode ajudar nesse momento delicado de um acidente. E olha só, um jovem de apenas 20 anos de idade foi preso por atraso no pagamento de pensão alimentícia.
O caso, ele chamou a atenção, gente, pelo fato do jovem não ter nenhum filho. Gustavo Rodrigues, de 20 anos, foi preso em casa sem ter cometido qualquer crime. De começo, né, eu fiquei assustado, porque não tinha como, porque não tinha filho, então até questionei eles, só que eles não fizeram muita questão. A família procurou um advogado. Foi aí que eles descobriram que o mandado foi expedido em 2017 por uma vara de execução penal de Minas Gerais. E aí mais duas falhas. Em 2017, Gustavo tinha apenas 12 anos de idade. E ele nunca esteve em Minas Gerais. Dá para se observar que ele não teria capacidade de ter tido um filho nessa época. E ainda que tivesse, não teria condições de ele estar preso nessa época, por ser menor de idade. Foi somente na entrevista, que ocorre antes da audiência de custódia, que o erro foi identificado pela Defensoria Pública do DF. O advogado do jovem alertou o juiz, que decidiu consultar a Justiça de Minas Gerais, que confirmou o erro. A prisão, então, foi revogada. O juiz responsável pelo caso acionou o Conselho Nacional de Justiça para investigar se houve fraude. É um sentimento ruim, querendo ou não, porque lá não é bom não, por assim dizer, entende? Olha, um erro tamanho e grotesco, né? Um jovem ser preso por um crime que ele não cometeu e nem tinha idade suficiente, talvez, para isso, né? E olha só, gente, estão previstas para retornar nessa sexta-feira as aulas na Faculdade de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. De acordo com a UFJF, o local ele foi detetizado hoje, só para vocês entenderem o que aconteceu para a suspensão dessas aulas serem anunciadas. Essas aulas haviam sido suspensas devido a uma infestação de pulgas, que, segundo a universidade, foi causada por cães infectados que vivem no entorno do prédio. Hoje, uma cadela foi levada para ser tratada pela equipe veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora, junto com outros cães que vivem também ali nas proximidades das faculdades de Engenharia e Arquitetura. E aí a novidade, né, a nota oficial que a UFJF também enviou para a imprensa, falando que já estava cuidando dessa situação e que os cães que foram localizados nesse local também estavam sendo tratados pela equipe veterinária da própria instituição de ensino. E ainda falando sobre educação, sobre a universidade, a UFJF abriu inscrições para preenchimento de vagas ociosas nos cursos de graduação para esse primeiro semestre. Podem participar alunos que já são da universidade, os graduandos de outras instituições, ex-alunos do curso e de pessoas já formadas. São diversos cursos com oportunidades, tanto no campus de Juiz de Fora, como também lá no campus de Governador Valadares, viu? As inscrições elas ficam abertas até às 6 horas da noite do dia 11 de fevereiro. Então, fique atento a essa data se esse assunto te interessou. As inscrições devem ser feitas pela área do candidato no site ingresso.ufjf.br. Só lembrando, até o dia 11 de fevereiro. Vou dar uma paradinha agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes. Não sai daí. Já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional. Choveu 40% acima do normal no mês de janeiro em Juiz de Fora. No total, foram 416 milímetros, de acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora. A média dos últimos 30 anos é de 297 milímetros. Entre os bairros com maiores índices de precipitações do último mês estão o bairro Grama, Jardim L'Hermitage, Paula Lima, Alphaville, Filgueiras, São Judas Tadeu, Chácaras, Passos del Rei, Milho Branco, Monte Castelo e bairro Bandeirantes. A gente está acompanhando algumas imagens da época dessas chuvas torrenciais que atingiram aí todos esses bairros em Juiz de Fora. Todos os dias, praticamente, a gente estava atualizando vocês com a previsão do tempo, conversando com meteorologistas para saber, segundo as previsões aí do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, o andamento aí dessas condições climáticas aqui na nossa região. Agora é o seguinte, gente, você já se perguntou o que significa 1 milímetro de chuva? Parece pouco, mas pode fazer muita diferença, principalmente em áreas de risco. Nós fomos até a Estação Climática da Universidade Federal de Juiz de Fora para entender como essa medição é feita e como os dados são utilizados. Basta abrir o aplicativo de previsão do tempo ou dar um Google e perguntar qual o volume de chuvas para a semana que os milímetros possíveis vão aparecer.
Nós estamos aqui na estação climatológica na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde o Instituto Nacional de Meteorologia faz toda a medição de milímetros de chuva, de temperatura, como vocês geralmente recebem ou através da imprensa ou no seu celular. André, explica pra gente como é que isso é feito aqui na universidade. O que acontece? Nós somos uma parceria entre o Instituto Nacional de Meteorologia e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós temos aqui todo um aparato, né, de coleta de dados para que os meteorologistas no IMET façam esse cálculo, essa medição que vocês recebem no celular de vocês. A regra é simples. 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água por metro quadrado de área. O pluviômetro da Universidade Federal de Juiz de Fora também realiza essa função. A coleta dos resultados é feita em 3 momentos do dia. Esse é o pluviômetro onde vocês ouvem falar, choveu 1 milímetro de chuva, 10 milímetros de chuva. O que acontece? Choveu 1 litro d'água por metro quadrado. Se deu lá 10 milímetros, choveram 10 litros d'água por metro quadrado. Então, eu abro isso aqui na hora de fazer leitura para coletar a quantidade de chuva que deu. Então, essa proveta vai marcar esses milímetros que vocês ouvem diariamente aí, né? Sempre. Temos 3 leituras por dia, né? Uma às 9 horas da manhã, outra às 15 horas e outras 21 horas. Então, em todas as leituras, ocorrendo chuva, nós vamos aqui, coletamos e lançamos o quanto houve de chuva em milímetros. Muito bom. E no final das contas, esses dados são muito úteis também para a Defesa Civil, para outros órgãos também no município, não é isso? Esses dados são muito importantes porque eles ajudam a Defesa Civil, né, em relação a esses alertas, né, que a gente tem de chuva, para que as pessoas fiquem atentas em relação a deslizamentos, ocorrências de queda de árvores, queda de barrancos, né? Então, sim, é muito importante. A Defesa Civil de Juiz de Fora monitora em tempo real todos os pontos da cidade através de pluviômetros, que estão espalhados pelo município. As câmeras de videomonitoramento com inteligência artificial também contribuem com os trabalhos automatizados. A Defesa Civil hoje tem uma sala de situação com um sistema de monitoramento dotado de 225 câmeras, sendo boa parte delas dotada com dispositivos de inteligência artificial. Ou seja, mesmo sem um monitorante ativo e atento a todas as câmeras a todo momento, essas câmeras, num eventual cenário de alerta, elas já vão indicar de forma automática para o operador este cenário de risco, exatamente para que a população, os voluntários da Defesa Civil sejam informados nas suas comunidades. A população precisa estar atenta aos alertas e volumes de chuva, principalmente em áreas de risco. O que é importante esses dados? Esses dados são importantes para processos decisórios, direcionamento das nossas ações preventivas. Nas áreas como, por exemplo, na região leste, que nós temos volumes acima da média, nós direcionamos uma força-tarefa de vistorias preventivas junto com a equipe do Corpo de Bombeiros, exatamente para identificar potenciais cenários de risco. Assim, a gente dialoga com a população e faz os encaminhamentos necessários para as pastas pertinentes, de forma que ações de mitigação de risco sejam realizadas e, assim, a gente tenha preservação de vidas ao longo desse período chuvoso. Pois é, e lembrando que no ano passado a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou alguns investimentos justamente dessa sala de prevenção com a compra de equipamentos, câmeras que foram instaladas em locais estratégicos, normalmente onde acontecem transbordamento aí de água, em córregos, justamente para verificar e trabalhar essa prevenção para que, caso as chuvas torrenciais atinjam as populações que sofrem com as enchentes todos os anos, uma forma de prevenir, alertar essa população. E eu tenho certeza que muita gente aí que acabou de assistir essa reportagem não sabia como é que funcionava, de fato, esse cálculo dos milímetros de chuva. A gente sempre fala aqui, durante as nossas reportagens, choveu tantos milímetros na região, mas, de fato, não dava para mensurar esse cálculo e agora a gente fica sabendo, depois desses esclarecimentos aí dos profissionais da Universidade Federal de Juiz de Fora, nesse pluviômetro que a nossa equipe esteve lá presencialmente. E com a chuva, voltam a crescer casos de dengue e outras arboviroses. Foi instalada em Minas uma sala de monitoramento contra o mosquito. A ideia é aumentar a vigilância epidemiológica em todo o estado para garantir decisões mais rápidas e eficientes.
De acordo com a Secretaria, a sala é um espaço para consolidar informações de gestão, dados epidemiológicos, assistenciais e laboratoriais que vão subsidiar a tomada de decisão por parte do governo estadual nas ações de enfrentamento às arboviroses. Estamos verificando agora, nesse início de ano, um aumento de casos das arboviroses, mas nada comparado ao que vivenciamos no ano passado. Mas é fundamental estarmos muito vigilantes e, para isso, a sala de monitoramento terá um papel fundamental, ao termos os dados necessários de todos os 853 municípios, indicando as principais ações a serem tomadas por parte do Estado de Minas Gerais em conjunto com o município. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais tem 2 mortes confirmadas de dengue e 12 estão em investigação. Os casos prováveis da doença somam 21.286 e os confirmados 6.914. Em relação à Zika, não há morte pela doença. São 2 casos confirmados e 11 prováveis. Chikungunya tem 1 morte confirmada em Minas e 1 está sendo investigada. No total, são 1.500 casos confirmados e prováveis são 2.004. Em Juiz de Fora, tem 44 casos confirmados e 79 prováveis de dengue. Não há morte registrada nem sob investigação. Em Muriaé, são 107 casos confirmados e 273 casos prováveis, sem morte confirmada ou em investigação. E em Ubá, 7 casos confirmados e 67 prováveis de dengue. Também não há morte registrada, nem sendo investigada. Pois é, gente, é sempre importante lembrar que as primeiras ações para evitar a proliferação do mosquito da dengue, zika e chikungunya estão dentro das nossas casas. Então, vamos ter o hábito, de limpar, esvaziar ali os recipientes com água parada, como vasos, ralos, bandejas e também ar-condicionado. E aqueles potinhos de água de animais de estimação. É o poder público fazendo a parte dele, mensurando esse levantamento também para saber as ações pontuais e a gente também fazendo a nossa parte na prevenção. Ainda falando sobre esse assunto do combate à dengue, vai ser distribuído neste mês 40 mil testes rápidos para detecção de dengue para os municípios mineiros. De acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo é ampliar a detecção precoce dos casos, especialmente em locais com acesso limitado a serviços de laboratórios. É uma estratégia importante ali na atenção primária, para que tão logo o paciente chegue na unidade de saúde, o profissional de saúde o acolha e faça ali a detecção para ver se de fato aquele paciente com sinais e sintomas típicos tem de fato a dengue. Embora o teste vá estar disponível aos municípios, é importante a gente reforçar que o uso dessa testagem não deve ser fator determinante aí para a conduta clínica, principalmente se o paciente ele estiver com sinais graves da doença, mesmo que o exame esteja negativo. É só entrar em contato aí com um profissional, com um médico de confiança também. Bom, eu estou indo embora, quero agradecer sua companhia, seu carinho, convidar você a participar com a gente pela internet, nas nossas redes sociais. Nós estamos no nosso YouTube, então aproveita para se inscrever no canal e acompanhar todas as reportagens que ficam disponibilizadas por lá e também no nosso Instagram, acompanhando os bastidores da equipe de jornalismo. Obrigada pela companhia, a gente volta amanhã no mesmo horário, às 10:50. Até lá. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Venha estudar com quem mais aprova. Venha para o Sirius. O próximo aprovado pode ser você. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask.